Ao falar mal de alguém, imediatamente eu começo a estabelecer o fato que eu e você, ao falarmos de uma terceira pessoa, estamos estabelecendo uma aliança. Nós não somos aquela terceira pessoa. Isso cria nossa identidade. Isso cria uma relação de amizade. Você é amigo também por falar mal de X ou Y e falar bem de X ou Y. Eu fui uma vez a um programa e o apresentador começou dizendo isso, né? Que horror, né, professor, essas pessoas que falam mal dos outros. E eu disse exatamente, você ao falar dessas pessoas está fazendo detração, ou seja, você está se considerando melhor ou superior do que aqueles que falam mal dos outros. É muito difícil você separar o limite da liberdade de expressão do limite da injúria, da calúnia e da difamação. Em nome da liberdade de expressão, a gente acha que pode dizer tudo sobre todos. Ora, as palavras ferem, as palavras podem reduzir as pessoas, as palavras podem atacar, as palavras podem representar, inclusive, diminuição de questões profissionais das pessoas. Por isso, liberdade de expressão é garantida pela lei e é um dos grandes privilégios da nossa vida. Porém, saber que as palavras ferem e destroem é fundamental na responsabilidade da imprensa e de todo cidadão que fala em público, ou que publica, ou que comenta. Este cuidado nós temos que ter. O humor, a ironia popular, a charge, o veneno, é uma espécie de arma contra quem a gente não tem mais nenhum poder. Falar mal é uma forma de falar do que me dói, do que me incomoda. Por isso, nós deveríamos ter um pouco de cuidado, porque é quase um raio-x da nossa alma. O preconceito é um dos elementos que estabelece uma tentativa de aliança entre mim e o outro. Ele nasce da ignorância e o preconceito nasce também do medo. Se eu tivesse que achar um pai e uma mãe para o preconceito, um é a falta de conhecimento e o outro é a angústia do medo. Essas duas coisas que existem em todas as pessoas, porque todos nós temos medo, elas fazem surgir exatamente isso. No alvo do meu preconceito está o meu desejo. Está o meu desejo a todo instante, aquilo que eu projeto no outro. O preconceito é muito forte, livrar-se dele é quase impossível. Para que ele seja superado, nós precisamos de duas coisas. Uma é a educação, que é o consenso, e a outra é a coerção, que é a lei. Eu acredito em campanhas e debates sobre, por exemplo, a presença do negro na sociedade brasileira fundamental, e também acredito que nós precisamos continuar, que o racismo seja crime inafiançável. A junção dessas duas coisas faz com que as pessoas comecem a abandonar a barbárie do racismo. É preciso haver educação sobre o trato com as mulheres, que transforme as pessoas, e é preciso haver Lei Maria da Penha. Essas duas coisas podem resolver a médio e longo prazo. Imediatamente, não, porque nós somos formados por uma sociedade preconceituosa. Que quando você está falando mal de alguém, você está estabelecendo uma aliança. Você está impedindo um processo de análise da sua personalidade e transferindo para o outro. A encarnação de um bode expiatório, alguém que encarne toda a corrupção, toda a maldade, todo o adultério, todos os problemas do mundo, ela dá uma tranquilidade muito grande. Uma das melhores coisas do mundo é falar mal dos outros, com exceção de você e de mim, que nunca falamos mal de ninguém, e dos nossos ouvintes que estão aí assistindo. Todas as outras pessoas gostam muito de falar mal uns dos outros, porque é uma maneira de... É uma questão universal isso? É bastante universal. Há episódios de fofoca na Bíblia, há episódios de fofoca na literatura. Em Shakespeare, a fofoca é quase que o eixo condutor, quer dizer, sabe-se que alguém matou o rei da Dinamarca, há qualquer coisa de podre no rei da Dinamarca, comenta-se que é necessário instalar uma CPI em Elsinore. Então esse clima vai de Elsinore, na Dinamarca, até Brasília, né? A gente vive da detração. A inveja é um dos pecados capitais. A inveja tem um parentesco muito grande, porque a inveja é a dor pela felicidade alheia, diferente da cobiça, que é simplesmente o desejo de ter o que o outro tem. A inveja é essa tristeza pelo sucesso alheio. A inveja é um pecado capital. Não? A detração é apenas um vício moral, no sentido de que eu me ocupo falando mal dos outros para não reformar a mim mesmo
e aos meus costumes e estabelecer, inclusive, essas alianças. Porque, em primeiro lugar, no mundo digital, eu perdi um pouco do custo da presença, do custo pessoal, da detração. Eu não preciso dizer na sua cara que eu não gosto de você. Eu posso mandar uma mensagem praticamente anônima ou com uma distância segura dada pela internet. Depois, as pessoas perderam um pouco o senso de quão ofensivas podem ser as palavras e também nós perdemos o sentido de autoridade. Então eu posso dizer a um economista, doutor em economista, pós-graduado, ministro da economia, ele está completamente errado porque eu acho que não é assim. A frustração de ser um homem comum, aquela velha ideia do Humberto Eco, a internet democratizou a imbecilidade, mas ela democratizou tudo e ela é uma grande arma para o conhecimento, é uma grande capilarização para o conhecimento, ela é muito positiva, eu gosto muito da internet. Agora, de fato, hoje, abrir uma conta no Face significa que você é um jurista especializado em Constituição e pode dar uma opinião abalizada sobre o impedimento de algum presidente da República.